Olá, povo de Deus, uma boa quinta-feira. Estamos aí para mais uma live. Hoje o que nós vamos estudar está lá em, deixa eu ver aqui, Tiago, tá? No livro de Tiago. E nós vamos estudar lá no capítulo 3, do versículo, deixa eu ver. Vamos estudar do 9 até o 12, tá? Eu ia botar mais aqui, mas vamos estudar do 9 ao 12, que é o que interessa aqui para nós, tá? E hoje nós vamos falar sobre o poder das palavras, né? Que as nossas palavras podem movimentar no mundo espiritual e também no natural, amém? Vamos depois declarar o Salmo 91 e vamos estudar essa palavra e nós vamos de louvor agora. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Ele te cobrirá com suas penas, debaixo de suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Glória a Deus, aleluia. Deus está cuidando de tudo, né, ao nosso redor, graças a Deus, aleluia. Nós só precisamos orar e vigiar, não é mesmo? É o que diz a palavra do Senhor, orar e vigiar. Então, vamos orar, vamos consagrar este momento de oração, de palavra ao nosso Deus. Senhor, Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, nós consagramos esta live, este momento, Senhor, de adoração, este momento de palavra, Pai. Que a Tua palavra sirva para edificar vidas, para ensinar os Teus filhos, Pai, a seguirem aquilo que está nas Escrituras Sagradas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, abençoa cada vida que aqui está, que eles possam ser bênção na nossa e na vida de outras pessoas, em nome de Jesus. Livra do mal, livra das tentativas do maligno de enfraquecer, de diminuir na fé, de diminuir a vida em abundância que o Senhor tem para eles, Pai, em nome de Jesus. Que todos eles possam estar debaixo da Tua poderosa mão, debaixo da Tua proteção, recebendo, Pai, o livramento, a cura, o milagre, a bênção, a provisão de Deus em nome de Jesus. Amém? Amém. E amém. Amém. Glória a Deus. Então, gente, hoje nós vamos estudar Tiago, né? O livro de Tiago, do versículo 9 ao versículo 12. E nós vamos falar hoje do domínio, né? Que nós precisamos dominar, nós precisamos ter domínio sobre a nossa língua, sobre as nossas palavras. Vamos falar de poder das palavras, né? Sobre controlar aí aquilo que sai da nossa boca. Quais as fontes que, né, as duas fontes aí
que vão influenciar a nossa vida como cristão, como seguidores de Cristo, né? Que a palavra de Deus diz que da nossa boca deve sair palavras de bênção. Então, vamos lá, vamos sem demora, vamos lá ler o capítulo 3 de Tiago, versículo 9. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira produzir figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Olha que forte, né? Então, o texto lá de Tiago, que Tiago está querendo dizer para nós, é que com a língua nós bendizemos o Senhor, né? Nós falamos bem, nós bendizemos o Senhor. E com ela amaldiçoamos os homens, né? Como nós, seres humanos, nós podemos estar adorando a Deus, bendizendo a Deus e ao mesmo tempo amaldiçoando as pessoas à nossa volta, né? Feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, Tiago está dizendo que da mesma boca não pode proceder bênção e maldição ao mesmo tempo, né? Se isso acontecer, e ele vai dizer, meus irmãos, não pode ser assim. E por que não pode ser assim? Por acaso pode sair água doce e água amarga? Pode ter duas fontes numa única língua? Não. A resposta é não, né, gente? Nós sabemos que não pode ser assim. Então, Tiago está ali se questionando, né? Pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira produzir figos? Também não, né? Então, da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Então, nós vamos falar hoje do poder das palavras, né? E por que as nossas palavras, elas vão trazer uma movimentação no mundo espiritual, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Então, bênção e maldição não podem estar, né? Não saem da mesma fonte. Quando nós estamos conectados a Deus, ao Espírito Santo, as nossas palavras, elas serão palavras de bênção, palavras de vida, né? Mas as palavras que contêm maldições, as palavras malditas, orações contrárias, tudo aquilo que é falado de negativo, de ruim, de invocação, que é mal, essa fonte, probabilidade, né? Probabilidade não, essa fonte não é Deus, essa fonte é a fonte do diabo, né? Que o inimigo, ele usa as nossas bocas, né? Ele pode usar, se nós não estivermos em oração, em obediência a Deus, levando uma vida controlada pelo Espírito Santo de Deus, o inimigo sim pode nos usar, né? Usar a nossa língua, usar a nossa boca para nós proferirmos palavras de maldição, palavras de morte, né? E diversas são as palavras que podem prejudicar a vida de uma pessoa, porque as palavras, quando pronunciadas, elas podem provocar o mal e também podem fazer bem, né? Tanto na minha vida quanto na vida de quem eu as profiro, né? Contra quem eu estou proferindo, não é mesmo? Então, por que Tiago diz que não pode, né, da mesma fonte? Porque não é da mesma fonte. Uma tem fonte divina e a outra tem fonte maligna. Se houver uma mistura aí, né, de água doce com água amarga, então quer dizer que existe uma contaminação. Existe a contaminação. E nós sabemos que a contaminação, ela vem por meio do pecado, ela vem por meio da maldade, né? Às vezes aquilo que está no meu coração, né? A Bíblia diz que a tua boca vai falar daquilo que está cheio do teu coração, né? Eu não sei o que está cheio do teu coração, mas Deus é aquele que sabe do que o nosso coração está cheio. Então, irmãos, nós não podemos de forma alguma, né, deixar o inimigo usar a nossa língua, usar a nossa boca. Nossa boca foi feita para ser usada pelo Espírito Santo, foi feita para abençoar, para bendizer, para profetizar o bem, profetizar a vida. Então, as palavras que são palavras de morte são as palavras de maldição, né?
E eu quero deixar bem claro aqui que toda palavra que é maldita, as orações que fazem contra nós, aquelas palavras que falam, né, contra a nossa vida, que declaram, que fazem invocações, por meio de simpatia, por meio de bruxaria, feitiçaria, encantamento, todas essas coisas, que é usada as palavras. Então, que nós, como pai, como mãe, pessoas que exercem uma autoridade na vida de outras, nós devemos ter muito cuidado com as nossas palavras, porque o inimigo ele adora usar as nossas palavras. E às vezes nós ferimos, nós magoamos, nós machucamos pessoas através das nossas palavras. Então nós temos que ter um controle, um domínio sobre a nossa língua. E quando nós não conseguimos ter esse domínio, a oração que nós devemos fazer é pedir que o Espírito Santo, que ele nos ensine, que ele seja porteiro dos nossos lábios, que ele nos ensine a ter domínio das nossas palavras. Nós precisamos estar então em oração, e precisamos não sermos negativos, não desejarmos o mal, não falarmos com ódio, com raiva, Nós precisamos nos calar quando nós não estamos bem, quando nós não estamos, nos sentindo bem ou estamos com raiva de alguém. Não podemos ficar pronunciando, maldizendo as pessoas ou dizendo coisas que são desagradáveis, E eu falo mãe porque mãe, muitas vezes a mãe tá braba com a criança, muitas vezes a criança aprontou, a mãe vai e chama de burro, a mãe vai e chama de peste, vai e chama de praga. Não, gente, isso não é maneira de se falar com uma criança, de se falar com o seu filho. O que você tem que dizer é que teu filho é uma bênção, que ele é uma criança inteligente, que ele vai ser usado por Deus, que ele vai ser cheio do Espírito Santo, que ele vai ser mais cristão, mais crente do que você. Ou seja, profira palavras que sejam palavras de bênção na vida do seu filho. A mesma coisa as autoridades espirituais, pastores, líderes, Jamais amaldiçoar um liderado, jamais dizer que a pessoa vai morrer pobre, que a pessoa é miserável, Ou que a pessoa nunca vai prosperar, que a pessoa nunca vai mudar de fase, vai ficar sempre sendo um rejeitado, vai ficar sempre sendo um humilhado, vai ficar sempre sendo, enfim, diversas palavras, Isso vai ter um fluir na vida da pessoa, isso vai ter um peso sobre a vida da pessoa. E as palavras, quando elas são malditas, elas causam uma opressão, elas têm um peso sobre a vida da pessoa, Elas podem causar desânimo, cansaço, opressão, dores, Dores na alma dela também, ela pode ficar marcada na sua alma. Então, pessoas, às vezes o chefe também, alguém que xinga, que humilha, Com palavras, Vai deixar marcas na vida dessa pessoa. Então, nós precisamos compreender que nós que exercemos alguma autoridade sobre a vida de outras pessoas, às vezes professores também, Então, o que nós precisamos fazer? Quando alguém libera alguma palavra, Se a pessoa estiver na nossa presença e liberar alguma palavra que nos entristece, que nos deixa chateado, magoado na hora, e nós sentimos o peso daquela palavra, Nós devemos sim repreender em nome de Jesus. Repreenda, eu declaro cancelada essa palavra, para que a palavra ela não venha a fluir sobre a sua vida, porque a palavra ela tem poder, porque a Bíblia ela está cheia e repleta de exemplos assim. Deus, quando ele criou os céus e a terra, ele criou tudo pelo poder da palavra. Então a palavra ela tem um poder, seja para o bem ou seja para o mal. O mundo espiritual se movimenta por meio das palavras. Senão, nós não estaríamos aqui todos os dias pregando a palavra de Deus, profetizando bênção, profetizando prosperidade, profetizando que você vai ser curado, entendeu? Mas a nossa boca, ela foi feita para proferir o bem e não o mal. E eu tenho um versículo lá de Provérbios 18, 21, que vai dizer que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Amém? Olha que terrível, Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então, o meu conselho para você nessa noite
é que você repreenda toda palavra que é maldita a seu respeito, né? Tudo aquilo que você ouviu, que teve um peso na sua vida, né? Toda a experiência, gente, já tive muita experiência com palavras que foram malditas, assim. Talvez a pessoa não tenha tido a intenção de maldizer, mas ela sem saber estava maldizendo, né? Dá um exemplo, uma vez eu fui no médico, levei um dos meus meninos para o médico e eu tenho filhos gêmeos, 2 meninos gêmeos. E o médico disse, esse aqui tá muito mal, pode levar pro oxigênio, mãe. E traz o outro, porque o outro também vai ficar muito mal. E eu disse, tá repreendido, em nome de Jesus. Tive que falar na hora, gente, porque geralmente as perguntas que as pessoas fazem pra gente, vem cá, gêmeos, eles ficam doentes os dois ao mesmo tempo? E às vezes eu digo, gente, às vezes sim, às vezes não. Mas geralmente é assim, um fica doente, o outro fica, mas às vezes não, né? E eu tenho que estar quebrando isso, porque às vezes as pessoas falam, ih, se um tá doente, o outro vai ficar doente. Eu tenho que dizer, tá repreendido em nome de Jesus. E a gente tem que repreender, porque senão essas palavras elas vão fluir, né? Professora, a mesma coisa. Uma vez uma menina falou algo a respeito do meu filho, eu tive que orar e repreender ali no momento também, né? Porque é uma palavra que vem de uma pessoa que tem uma certa autoridade sobre a vida dele, né? Uma pessoa que... E aquela palavra vai acabar fluindo. Então, pessoas que são agorentas, que gostam de espraguejar, que gostam de orar contra as nossas vidas, né? Aquelas palavras que nós falamos também, nós precisamos cancelar. Palavras que nós falamos contra nós mesmos, né? Às vezes eu digo assim, não vou dar certo com ninguém. Eu não tenho sorte. São coisas que a gente deve evitar. Eu sou burra, eu sou lerda, eu não sou assim, eu não sou assado. Essas coisas que nós falamos de nós, né? Nós não devemos dar essa legalidade também. Nós precisamos não pronunciar isso. Que o meu casamento não vai dar certo, que tá tudo sempre dando errado, né? Nós precisamos usar palavras, sermos mais positivos, né? Deixar a negatividade de lado, né? E nós temos sempre que orar e repreender as palavras que são malditas contra nós, né? Contra o nosso casamento, contra a nossa família, contra a nossa casa. Oração contrária, às vezes tem mães que não querem que os filhos casem, que orem para os filhos não casar. Isso também são palavras que são lançadas, né? Isso tem um fluir, né? E às vezes atrapalha. Não vai dar certo naquele lugar. Não, esse negócio não vai dar certo. Então são palavras que às vezes as pessoas acabam pronunciando contra a nossa vida, que elas têm um fluir, vai fluir no mundo espiritual. Então nós precisamos cancelar e orar sempre nesse sentido de cancelar pragas, cancelar palavras que foram malditas, orações contrárias, palavras às vezes que até nós proferimos contra os nossos filhos, contra os nossos negócios. Então tenha cuidado, gente, porque as palavras elas têm sim poder, né? Que nós vimos aqui, elas têm poder sobre a vida e sobre a morte. Nós vamos comer desse fruto, amém? Que nós possamos então comer um fruto gostoso, saboroso, de algo que vai nos trazer alegria, paz e prosperidade, né? Então nós temos sempre que declarar que nós somos abençoados, que a minha família é abençoada por Deus, né? Que a minha família, a minha casa, nós somos bênção, não é mesmo? E cuidarmos muito, muito, muito as nossas palavras, para nós não trancarmos a vida de ninguém, para nós não magoarmos ninguém, né? Porque é possível que a gente faça isso no decorrer da nossa vida. Então, vamos pedir ao Espírito Santo que ele nos ajude nessa missão, né? Que você que é pai, que é mãe, que é pastor, que é autoridade, chefe, marido, né? Que você possa tomar cuidado a partir de hoje, né? Com as palavras, amém? Então, eu vou declarar o Salmo 91 e depois nós vamos orar. Perdi o salmo aqui. Deixa eu achar aqui de novo. Não marca a página que eu vou perdendo aqui. Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo
e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que o protejam em todos os teus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra, e vida longa lhe darei. Ele mostrarei a minha salvação. Amém? Amém. Vamos orar então, irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, estamos aqui orando, Deus, e pedindo que nenhuma palavra maldita, nenhuma palavra contrária, nenhuma praga, nada, Senhor, possa fluir em nossas vidas. Nós estamos aqui na autoridade do nome de Jesus, quebrando, cancelando toda oração contrária contra esta casa, contra esta família. Tudo aquilo que foi dito, falado, ou pronunciado em rodas, em oculto e em escondido, Pai. Toda obra do mal, toda obra de bruxaria, feitiçaria, encantamento, magia branca, magia negra, Pai. Simpatia, Deus. Magias feitas, Pai, em nome de Jesus, que seja quebrada, cancelada toda palavra que vem de derrota, de ruína, de miséria, casamento que não vai dar certo, que será desfeito, filhos, Pai, toda praga lançada sobre os filhos, de que serão rebeldes, de que não terão inteligência, Senhor, para assimilar palavras, números, toda palavra que foi proferida contra essa criança, Senhor, de que não vai ter um crescimento mental, espiritual, satisfatório, Pai, em nome de Jesus, que caia por terra. Eu quebro agora toda oração contrária à vida desse casal, à vida financeira, familiar, ministerial, Pai, em nome de Jesus, seja cancelado o mal agora, seja cancelado, que o peso, a opressão espiritual caia por terra. Eu repreendo, Pai, toda dor de cabeça, toda pressão na nuca, todo o peso que vem sobre as costas, sobre os ombros. Está repreendido este peso agora, em nome de Jesus. Caia por terra toda pessoa que está espraguejando, que está lançando setas contra esta casa. Queima, Espírito Santo, todas as setas do maligno. Queima todo o mal. Queima todo o mal agora, em nome de Jesus. Ó Pai, traz paz, traz prosperidade, traz tranquilidade, Pai. Abençoa essa família, essa casa, que as palavras que saiam da boca deles sejam para profetizar o bem, sejam palavras de vida e não palavras de morte, em nome de Jesus. Que todo laço, tudo aquilo que o inimigo prepara em oculto e em escondido, eu repreendo o laço de morte, eu repreendo o laço de enfermidade, em nome de Jesus Cristo. Que essa família seja uma bênção, que as crianças sejam bênção, que tudo nesta casa vai abençoado agora, em nome de Jesus. Eu abençoo cada criança, cada adulto, cada filho e filha tua que está nessa live, Pai, e declaro que eles serão mais do que vencedores. Que nenhuma praga, nenhuma maldição, nenhuma palavra maldita e nenhuma oração contrária vai fluir contra a vida deles. Em nome de Jesus Cristo, eu cancelo agora todo mal. Em nome de Jesus, que o sangue de Jesus Cristo nos cubra, do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés. Em nome de Jesus, que toda seta do maligno, o fogo do Espírito Santo queime agora. Toda seta do mal, toda perturbação na mente, toda dor de cabeça proveniente da pronúncia do nome desta pessoa que caia por terra agora. A dor nos olhos, a dor na nuca, a dor nos ombros, sai em nome de Jesus. Sai agora em nome de Jesus. Sai espírito imundo maligno que vem causando perturbação na mente em nome de Jesus. E todo nome que é invocado em oculto e escondido através de obras de bruxaria, feitiçaria, encantamento, magia,
Em nome de Jesus, seja cancelado o pedido do inimigo agora, em nome de Jesus. Cancela todo o mal, Pai. Guarda, protege, livra do espírito da morte, em nome de Jesus. Das enfermidades, em nome de Jesus. Derrama paz, tranquilidade, harmonia e prosperidade, em nome de Jesus. Amém? Amém. E amém. Amém? Amém. Então, gente, fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe vocês. Vocês são uma bênção, né? Não deixem nunca de crer que vocês são uma bênção. E controlem a língua, né, gente? Controle sobre as palavras. Que o Espírito Santo possa estar no domínio das nossas palavras, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amo vocês, até a próxima.